Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Elas na Justiça. Se você não é inscrito aqui, inscreva-se, acompanhe os nossos vídeos, comentem, coloquem as suas sugestões, sigam o nosso perfil também lá no Instagram, @elasnajustiça, e comentem coisas que vocês querem que a gente aborde aqui, assuntos, pessoas convidadas, fiquem à vontade, tá certo? É isso aí. E hoje nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa, a doutora Adriana Bertanha, que é advogada, palestrante, escritora, uma mulher incrível. E estamos também com uma outra advogada linda, maravilhosa, que está aqui no estúdio, que é a doutora Aline Falcão, que veio nos prestigiar, que logo mais também estará aqui neste lugar. Mas eu queria agradecer, Adri, por você estar aqui conosco, né? Por trazer a sua energia maravilhosa pra gente, viu? Meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe, né, que horas a gente vai estar passando, mas é muita gratidão estar aqui nesse espaço, falando no Elas na Justiça, que tem tudo a ver, né, com o nosso trabalho, com o nosso desenvolvimento, e que seja passada aí a mensagem para o coração das pessoas e para que entendam que a justiça, ela vem de dentro, e a gente vai conversar sobre isso. Muito obrigada. Imagina, e a gente vai te entregar antes de começar, a gente linda. tem que entregar um mimo nosso, né? Porque senão, antes do brinde, Muito obrigada. a gente não pode começar. Muito né? obrigada. Antes do Então eu brinde, vou não tem- receber o brinde. Sim. E olha, gente, que coisa mais linda de um trabalho fruto aqui de uma união de saberes com amor e com carinho. Gratidão, viu? Imagina, vamos Muito colocar a aguinha obrigada. lá. Eu encerrei esse ao vivo aqui porque não vai dar certo, não, gente. Ah, Tô aquelas. falando aqui, não deu certo a experiência. Vamos fazer nosso brinde, Obrigada. porque sem o brinde a gente não pode começar, né, Dai? O brinde eu faço com a mão esquerda, que é a mão do lugar do coração. Ah, então vamos com a Peraí. esquerda. Peraí, então, gente. Então é com a esquerda Saúde. mesmo, saúde. As mulheres, As a mulheres, justiça a e ao Amém. equilíbrio da justiça e o direito. Amém. Amém, que assim seja. É isso aí. É água, gente. É. É água, né, Dri? É a água, claro. Sempre. Bom, a gente tá... Hoje, vocês sabem que nós sempre trazemos aqui não só advogados de áreas determinadas Sim, de direito, sim. como a doutora Adriana é, obviamente, também, mas a gente gosta de trazer pessoas que têm conhecimentos em áreas diversas, mas que falam com o direito. E o direito sistêmico, que é o tema, né, do nosso episódio de hoje, é algo que vem crescendo. O estudo sobre o direito sistêmico vem crescendo, né, Adri? Eu mesma já estudei bastante também. Sou uma apaixonada por tudo isso aqui que você vai fazer, vai falar, né, para todos nós hoje. Então, eu queria que você começasse falando um pouco da sua história como advogada, como é que você se encontrou no direito e como é que você se vê hoje no direito. Então, é uma trajetória que eu honro muito meus pais, o Agostinho de Gouveia Filho, a Ermelinda Parizerne Gouveia, que me deram a vida. E com ela eu fiz algo de bom, que foi fazer direito, né? Então, entrei na faculdade e me formei em 99, então há 23 anos, né? A gente está aí nessa caminhada e descobrindo cada vez mais meios de solução de conflitos, né? Que a gente trabalha numa profissão que a gente precisa, ao meu ver, agregar, né? E nunca combater. E o direito sistêmico, ele veio aí nessa jornada de 5 anos, que eu venho trabalhando com ele, me especializei, né? Com o Dr. Samir Storch, que é o juiz de direito que trouxe o termo e a técnica do direito sistêmico para o Brasil, Sim. tá? E como é que funcionou isso? Ele trouxe através das constelações familiares, que ele mesmo próprio usou para um problema dele. Ele viu que resolveu o problema e ele falou, por que não levar isso como uma ferramenta na justiça? Sim. Então, ele foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 125 de 2010, a qual ele começou a trabalhar, fazer rodas de conversas, encontros, né? E dinâmicas que contam com a constelação também. Mas isso tudo muito tranquilo, as pessoas eram convidadas através de termos, né? De intimações. Enfim, era um acordo feito lá entre eles. Era uma dinâmica acordada com as partes. E ele teve 99% de êxito, né? De soluções, de conflito, ou quando não só composição amigável, mas também trazer a maior consciência
para quem recebia sentenças, Dri. Sentenças definitivas, tanto da área civil como da criminal, porque ele também começou no direito criminal. Ele era juiz da vara penal. Então, tanto é que tem aqui um livro que a gente está divulgando bastante, que a doutora Lisandra Sericato, ela é uma juíza do Rio Grande do Sul e que vem trabalhando a postura sistêmica, esse trabalho do direito sistêmico lá no Poder Judiciário, com o resgate da regeneração dos presos, fortalecimento de vínculos com a família, porque o preso, na hora que ele recebe essa sentença e toma, né, essa lição da vida, qual a primeira coisa que abala? A família. Com certeza. Então, o direito sistêmico, ele vem trazer isso, a consciência do seu lugar na família, a ideia que você tem sobre você e a origem familiar. Quais os padrões, quais as questões que refletem na tua vida e que te levam, de alguma forma, para um conflito. Então, o direito sistêmico, ele abrange realmente, não é somente você ouvir um problema e você atua somente com a lei ordinária e poder judiciário. Não. A questão sistêmica, o advogado que se especializa em direito sistêmico, ele trabalha toda uma história do cliente. Ah, mas isso como, né? Se é tão dinâmico o direito, mas o direito sistêmico também. Ele é tão dinâmico que ele vai na causa, né? Ele faz o cliente entender o porquê que ele se envolve nos problemas e traz a consciência para que ele se responsabilize, para que ele tenha, sim, a possibilidade de resolver, muitas vezes, de forma extrajudicial, né, Dri? A gente consegue muitas coisas de forma extrajudicial. Então, essa nova postura é mais humanizada, ela é, sim, uma doação nossa de vida, porque é uma consultoria muito mais elaborada, que precisa realmente de uma escutativa, que é uma das técnicas que a gente usa, a programação neurolinguística, a comunicação não violenta. Então, a gente trabalha essas questões também numa consulta e tem dado, assim, super certo. Não, é super legal, né, Dai? Não, e sabe que, assim, a gente não vê isso na faculdade, né? Não. É uma Ainda coisa não. que Ainda não tem. E eu acho muito interessante, porque assim, eu até, você falando assim, eu tava até começando a me emocionar, porque eu sou chorona, né? Mas o quanto a gente, nós enquanto advogados e operantes do direito, seja qual for a forma, o quanto a gente enxerga só o direito, às vezes. A gente esquece do ser humano. E eu tenho visto que isso tem vindo muito à tona nos últimos anos, através do direito sistêmico, através da PNL, da humanização dos atendimentos do advogado, do juiz e tudo mais. Por quê? É como a árvore, aquela capa daquele livro eu achei linda, do que você mostrou agora. Isso, eu achei linda. Porque muitas vezes nós, enquanto advogados, e eu me incluo nisso, nós enxergamos como se fosse uma árvore. Então, a gente só enxerga o direito, que são as folhas. Sim. E a raiz, que é a pessoa, é o ser humano, fica ali incubada. E, às vezes, o problema volta, como na área criminal, como na área de família principalmente, né? E, às vezes, os colegas podem falar assim, mas eu atuo no trabalhista, eu atuo no previdenciário, não dá para fazer isso. Eu acredito que dá, sim, porque é o com o ser humano o problema, né? Então, eu fico assim, eu fico muito feliz, porque, às vezes, pode ser que tenham colegas que sejam banalizados por esse pensamento. Não, mas é o direito, mas o direito, ele vem através de um ser humano. Sim. O problema nasce no ser humano. E depois, como consequência, vem o problema do direito. Né? Então, eu acho que isso é muito fundamental. É importante essa síntese que você faz, Dai, porque é o seguinte, como nós, advogados, tratamos os processos, né? O direito sistêmico, ele veio ressignificar, porque o processo, para mim, são vidas que estão ali. Não é só um acúmulo, né, de jurisprudências e de uma questão mais burocrática. Não. Eu preciso tratar de uma vida ali. Por que não eu ir mais a fundo? E por que não eu poder, numa consultoria, já trazer à luz para esse cliente do que ele está sofrendo? Muitas vezes ele não precisa estar delegando para um terceiro, que é o juiz, para resolver uma coisa que fica aquela coisa angustiante de anos. E ele pode ali, numa consultoria mesmo, pega um advogado, sabe, que se especialize,
que honre o trabalho também do tradicional, porque Claro. o direito sistêmico ele está aqui hoje fazendo os efeitos que ele precisa fazer por conta do tradicional. Então, sim, nós honramos a parte dessa forma mais ordinária Sim. das leis, o tradicionalismo, enfim. Então, na verdade, a gente traz a realidade dos fatos nua e crua. Mas a pessoa que se envolve num problema, Ela não ela enxerga, precisa, né? ela não enxerga porque ela sob os véus da ignorância Uhum. e ela tem a possibilidade, através de uma postura sistêmica, de tirar esse véu. É isso mesmo. É só falar, eu aceito e vamos tirar esse véu e para a vida toda, Dai. Eu sou também consteladora organizacional. Eu faço também trabalhos de consultoria sistêmica para empresários, para empresas, para setores. Então, como é que funciona isso? A gente trata do quadro societário, do porquê da desarmonização, ou do porquê que a empresa não está faturando, ela está desvirtuando do propósito dela, quem foi que deu origem à empresa, tem que honrar quem veio antes. Né? Isso é Por que, muito que o importante. funcionário não para? Eu faço tanto, né, treinamento, meu RH. Por quê? Aí a gente vai lá para trás, a gente faz um trabalho com muito cuidado, com muito amor, a gente pega toda a história dessa empresa, como é que ela foi fundada, e aí a gente vai trazendo à luz do que está acontecendo com o setor, que ele não está produzindo e está desconectado do quadro societário. Na verdade, não é o setor, porque o setor é o efeito, Sim. é a causa. Olha Então, o direito do trabalho aí. É o então. quadro societário que está desalinhado. E o Sim. direito sistêmico, numas consultorias e nos trabalhos de dinâmicas que nós fazemos em grupos, a gente consegue trazer a consciência para esses líderes. Isso é fantástico, né? Necessário. Porque muitas pessoas, sabe, Adri? Eu já fiz o curso também de mediação, de conciliação, sou mediadora. Fiz já uma pós em constelação sistêmica também, que eu adoro. E as pessoas, às vezes, até na faculdade, falando um pouco, quando eu falo de mediação, conciliação, entra um pouco na constelação, as pessoas acham que é bobagem, né? Ainda muitas pessoas, talvez, porque não conhecem, e cada um, obviamente, tem direito de ter sua opinião, claro, mas a gente sabe, você sabe, nós sabemos que isso é uma pesquisa do próprio CNJ, que as pessoas não se sentem satisfeitas com uma sentença, ainda que ela seja totalmente procedente. A sentença do terceiro, do juiz, Sim. mesmo que Não ganhe preencha a ação, necessidade. não preencha a necessidade dela, não coloca fim ao conflito, coloca fim à demanda, não ao conflito. O conflito, por E vezes, coloca mais continua combustível para quê? Para que isso ela mesmo. ramifique em outras em ações. outros conflitos E a outras pessoa, ações. ela fica conectada É isso mesmo. a essa outra pessoa a vida A toda. vida toda, a E vida aí toda. ela tranca a vida dela. Sim. E é isso que a gente trabalha, essa consciência. É energia, né, gente? Sim. Não, isso e não Não é é algo místico, religioso porque nem místico. nós somos energia. É científico. Tá aí para todo mundo ler. É científico. É científico. E aí, Inclusive, eu trouxe aqui também que falam que a constelação familiar, ela não tem, né, estudos, não tem ciência. Tem sim. É só vocês procurarem. Aqui eu fui nesse seminário, foi um congresso. é a mulher do Bert Hellinger, Mulher né? do Bert Hellinger. O Bert Hellinger é o psicoterapeuta alemão, que faleceu já há 2 anos, Sim. mas ele desenvolveu as leis sistêmicas através da constelação familiar. Sim. Então, essa série, Uma Nova Mulher, se vocês quiserem ir lá assistir, vocês vão entender fantástico. como é que funciona a dinâmica do comportamento humano para que a pessoa, ela se identifique com o problema e ela olhe para o problema. Sim. E ela coloque a energia dela para resolver. Então, tá aqui, sim, já está comprovado. É isso mesmo. Eu trago também essa forma mais científica, Dri, porque eu As precisei críticas trazer. geralmente são em cima disso, E né? o último podcast que eu fiz, eu trouxe gravações de vídeos de clientes e advogados que já estão trabalhando com o sistêmico e que já estão dando frutos. Não, isso é Graças muito, a isso Deus. é muito bacana. Você podia falar pra gente, inclusive, o Bert Hellinger que criou, né? Sim, Desenvolveu sim. todas as leis sistêmicas. Falar pra gente, Adri, quais são as leis sistêmicas? São 3, né? É São. isso? Então ela vai falar um 3. pouquinho da base da constelação. Não, da constelação não. Do direito Da sistêmico base e da constelação, porque também. na verdade a constelação, ela deu origem ao direito Isso, sistêmico. sim, Porém, isso. ela não é só constelação. O direito sistêmico não é só constelação. Sim, O direito sistêmico é uma reunião de condições de técnicas humanizadas. sim. Então, o advogado que busca essa especialização no sistêmico, primordialmente, ele precisa ter um autoconhecimento. Não tem como.
Não dá para trabalhar Tem que só começar por ele, com né? uma lei ordinária. É isso Precisa, primeiro você se descobrir, entender quais são as suas virtudes, seus dons e também os seus conflitos, para que você leve o seu cliente até onde ele possa chegar, para que ele entre numa ressonância com você. Você só vai entrar numa ressonância com uma pessoa depois que você fez o caminho do autoconhecimento. Sim, então, é verdade. Respondendo sua pergunta, Dri, as leis sistêmicas, aqui, ordens do amor, que a gente estuda logo no início, né, da nossa formação, elas são 3, e essas leis, elas são invisíveis, Dai e Dri. Mas como assim invisíveis? Ela foi descoberta há tantos anos atrás aí por Bert Hellinger, que ele fez no mundo todo, ele estudou diversos grupos de pessoas, de comportamentos, de culturas, de países, desde aldeias indígenas, Europa, enfim, tudo. E ele conseguiu reunir essa esfera de apoio do ser humano, que é essas 3 leis sistêmicas que a gente fala aqui do pertencimento, né, da hierarquia e do dar e receber, que é o equilíbrio. Então, na hora que você vai se relacionar com alguém, essas leis, elas estão transitando na sua dinâmica, no seu campo, que a gente chama. Então, ela transita. E se você tem alguma coisa para se resolver, nessa dinâmica, algo vai vir e vai conflitar. Por exemplo, o pertencimento. Nós temos o nosso sistema familiar, nós temos a origem, cultura desse sistema familiar. E temos também que pertencer a esse sistema. Ah, mas eu não conheço meu pai, eu não conheço minha mãe. Eu tenho essas questões, né? Eu fui criada... Você é feito 50% mãe e 50% pai. Independentemente do físico, está em você. E o DNA da sua ancestralidade, que depois eu falo do meu livro, foi meu capítulo, Energia Ancestral. Então, você tem todo esse histórico com você. E você precisa entender que você pertence. Por quê? Porque você vai querer pertencer na vida das pessoas. Você vai querer competir com as pessoas e aí você vai conflitar. Você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir se achar no teu propósito, na tua missão, porque você não tem o seu lugar. Então, você está vagando, você está num espaço. Inconscientemente falando, que eu estou você não dizendo. reconhece, Não, né? você fica perdido. Então, você busca no externo pertencer. E isso é muito dolorido. Às vezes não conhecer as suas próprias origens, que estão aqui representadas, né, pela constelação. Eu trouxe um campo para tá trazendo para vocês realmente como que eu faço um pouco desse trabalho das constelações. Eu trago mesmo, que eu acredito que isso, vocês vendo, é uma questão que vocês podem estar sentindo, podem estar... Nossa, eu gostaria de estar fazendo esse trabalho. Desperta em vocês mesmos essa nova consciência. Porque a gente vai precisar se conhecer mais. E a constelação familiar, gente, é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta divina que a gente pode, sim, utilizar para o nosso crescimento pessoal e vou mais além, espiritual também. Apesar de não ter nada a ver com espiritual, mas ele dá o up para que a gente faça a nossa jornada aqui nessa existência. Viva com mais paz, mais tranquilidade, né? E as suas escolhas mais assertivas, porque aqui você se coloca no seu lugar. É aqui que a gente trabalha a sua recolocação e o teu lugar de força, que é o que eu costumo falar, né? Isso é incrível, Dai, porque assim, eu já fiz, né? Já fui constelada, já constelei, já participei de constelação de outras pessoas. E é interessante, porque às vezes a gente não se dá conta, às vezes, por exemplo, que você... Pessoas, por exemplo, que passam a vida cuidando do irmão. Quando, na verdade, eu estou exercendo um papel de mãe... Mas eu deveria exercer o papel de irmã e não de mãe. Então, eu às vezes não me coloco no lugar certo, né? Eu estou à frente e estou deixando outras pessoas não exercerem o papel que elas deveriam. E eu estou exercendo um papel que não é meu. Aí você fala, nossa, que bobagem. Não é, gente. É o peso que você carrega. É o peso que você carrega, às vezes, uma vida inteira. E eu já fiz, né, a minha constelação. E aí você começa a enxergar coisas agora, no meio da vida... Que faz sentido há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Você começa a entender quem é você, de onde você veio e para onde você vai. É um resgate. Nossa, isso é fantástico. Resgate do poder pessoal da pessoa. Não, e às vezes a pessoa, ela é colocada nessa situação de ocupar outro papel. E eu acho que muita gente,
a maioria 100% das pessoas. é colocado nisso. Porque assim, eu tiro o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela tem ela mais 6 irmãos, né? Entre mulheres e homens. E a minha avó faleceu muito cedo. A minha avó faleceu com 36 anos. E aí, quando ela faleceu, o meu avô se viu com 7 meninos. Né? A mais velha estava com 15, minha mãe com 14. Então, a minha mãe foi colocada numa posição de mãe. Porque tinha que ajudar o meu avô a cuidar dos outros 6 filhos. Porque ele trabalhava o dia todo. Então, às vezes, a pessoa ela é colocada pela vida, né? Sem a vontade dela, quando ela vê, ela já tá ali. Não, é inconsciente, geralmente. Ela já tá ali, geralmente ela fala, eu não tenho o que fazer, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Sim, né? ela não tem outra saída. Não tem outra Mas saída. eu vou te falar que depois que você conseguir essa consciência, seja através de uma consultoria sistêmica ou constelação, ou um trabalho mesmo, que a gente faz workshops, né? No grupo de direitos sistêmicos, também, quem quiser estar convidado, e vai despertar isso. Você vai estar fora no seu lugar, mas você vai poder ajudar. Sim. Só que você vai poder ajudar no teu lugar de força. Isso. Isso que é verdade. importante. Não é que você vai deixar de ajudar porque você não é o pai ou a mãe. Você vai ajudar. Mas desde que você esteja na consciência. E aí você vai ajudar muito mais. E é importante dizer, né, gente, que assim, veja... mas isso quem deve fazer é um psicólogo. O psicólogo também pode fazer, óbvio, porque ele tem Nós andamos de mãos dadas, é isso que eu Isso, falei no último podcast. A pessoa, não, mas isso não. falar. Uma psicologia, a psicologia tem um lugar isso dela, mesmo. o direito sistêmico também tem o até dele. porque a eu Adri respeito estudou muito. para isso, ela é capacitada para isso, né? O que eu acho que é muito ruim quando um profissional fala mal de uma coisa que ele desconhece. Exatamente. Não é? Primeira coisa, então, se eu quero falar bem ou mal, é um direito que eu tenho, todo mundo tem direito de ter opinião. Mas primeiro, leia todos esses livros, basicamente. Primeiro, leia todos para você poder ter sua opinião. Primeira coisa. Se não, fala que não sabe. Então, não conheço. sei, não conheço. Não tem problema, e tudo não bem, fala que a gente não conhece tudo. Mas, assim, e essa crítica de... o direito anda de mãos dadas com a psicologia. Então, Total. óbvio que o nosso Porque a gente cliente... cuida de pessoas, lógico. Sim. A gente não tem a capacitação mesmo. de trabalhar com agente das relações humanas Com através da certeza. operação do direito. O direito é uma ciência Então, qual humana. é a diferença que eu tenho de uma psicóloga? É isso Eu mesmo. trabalho com vidas. É Agora, isso é mesmo. óbvio que a minha especialização é uma coisa, então cada um no isso. seu lugar. É isso eu não mesmo. vou fazer um atendimento de psicologia. É isso mesmo. É isso que a gente precisa colocar. Eu pessoas faço um entenderem. atendimento no dinamismo de uma expansão de consciência. Que é fantástico. muito diferente. Sim, e você Porque estudou com o para meu isso, né? autoconhecimento, eu posso Lógico. entregar de forma... Ou numa consultoria, ou mesmo um conselho. Eu faço conselhos mesmo. muitas vezes para as pessoas. Mas baseados em com evidências e científicas. vivências que mesmo. nós fazemos em imersões que eu fiz com Sophie Hellinger. Então, são coisas muito sérias. Sim. São coisas embasadas cientificamente. É isso mesmo. É legal falar sobre isso. E outra coisa, eu acredito que nós, enquanto operadores do direito, temos que buscar isso para si. Então, Sim, por exemplo, o que a claro. gente vê muito? Colegas que são amargurados, que às vezes nem conseguem enxergar alguma solução no processo, porque a pessoa, ela tá tão assim... Por conta dela mesma. angustiada, Ela mesma. Ela projeta no processo. Isso. A gente tem, só aproveitando Claro, o gancho para falar claro. para o pessoal, nessa próxima gestão, né, Dri? Aliás, eu esqueci de falar, esqueci. gente, me perdoe. Não, eu esqueci de falar Então que vai, ela, que o campo que a tá doutora aberto. Adriana é a presidente da Comissão de Direito Direito Sistêmico, gente, aqui em São Bernardo do E Campo. a Adriana é nossa diretora, Eleita. vice-presidente da nova gestão Agora serei 2025-2027. vice-presidente com muito orgulho e honra ao lado do Dr. Bertanha. De isso mãos aí. dadas, aqui é de Com mãos certeza. dadas, aqui não tem divisão. Verdade. Eu vou trazer para vocês que a gente tem um projeto que a gente começou a implementar, viu, Dri? Do AB Constela. Como é que funciona isso? É justamente daí. Trabalhar a questão desses advogados que têm esses processos que não andam. Então, a gente entrega o nosso dinamismo através das constelações. A gente vai constelar a relação do profissional com o processo. Muito legal. Eu não vou entrar em sistema familiar, a gente não vai... Sim. A gente tem uma estrutura e um protocolo, porque isso vem Sim. da OAB de Itapevi, que foi a criadora do projeto. Edneide, um beijo para você. Que legal. Com o aval da nossa presidente da seccional de Direito Sistêmico, doutora Fabiana Quezada, que também é a minha Sim, mestre. ela é maravilhosa Me formei também, né? com pensamento sistêmico através da Fabi. E, inclusive, até tá aqui o livro dela. Gente, eu vou mostrando. Mostra, porque porque Mostra quem se tudo. interessar já vai... Esse daqui
mais ou menos um guia básico para você começar. Tá. No seu escritório. Ela trouxe o sistêmico prático para os escritórios de advocacia. Isso é fantástico. Então, pensamento sistêmico é simples e fácil. Que legal. Para que você comece a despertar em você, né? Essa consciência. Então, o AB Constela, nós vamos trabalhar isso, Dri. Isso é fantástico, né? Nós vamos Porque pegar esses aqueles advogados processos angustiados. parece que não andam, né? andam. O processo a pessoa não parece anda. que ela tá carregada, E esse sabe? projeto é lindo porque tem fundamento. Ele está no estado todo. Várias comissões Nossa, aderiram. incrível, gente. Incrível, E vai os ser fantástico. advogados se emaranham com os processos. Por isso Sim. que a gente adoece. Tá no meu livro que eu conto. É verdade. Eu adoeci em 2008 por conta dessa coisa de você pegar o problema para você, né? Você De absorver, né? O problema você do dorme outro. com o problema e você acorda com o problema. Quem nunca, né? É, O operador de eu já direito que está passei me muito por ouvindo, isso também. a gente sabe disso. E outra, tem o juiz que precisa ali, né? É ele que vai ser a autoridade máxima. Então, eu preciso saber o meu lugar. É o que eu falei aqui da hierarquia, que é a segunda lei sistêmica, depois o pertencimento que foi a primeira. A gente sabendo o nosso lugar, a gente trabalha com uma consciência Isso. mais robusta É. e a gente não tem tanta frustração. A gente não joga coisas aleatórias, como, por exemplo, vamos fazer mais essa ação? Porque aqui a gente pode ser que a gente consiga. A gente ilude o cliente. E Muito se ilude também, Porque né? a gente tá o quê? Querendo uma expectativa que o judiciário atenda que, na verdade, é nossa. Isso, é verdade. Entende, É você Dai? que gostaria que o judiciário reconhecesse, E outra mas coisa, muitas acredito vezes... que no nosso Pra lugar... provar que eu sou boa advogada. Então eu faço isso. Negócio de ego. É. Acredito que no nosso lugar, a gente cumpre o nosso propósito, né? Total. E esse Sim. é o objetivo, assim, eu creio que deva ser de vida para todo mundo. Até porque eu tô na profissão há 2 anos e eu vejo quanto o advogado, ele carrega um peso, né? Quando ele chama o problema para si, quando ele não quer falar que não sabe. Sim. As pessoas têm dificuldade, têm vergonha de falar, não, mas eu não tenho conhecimento do direito sistêmico. Gente, não tem problema. Não, né? até porque não é algo ele quer ficar relativamente novo. num lugar, sabe, de, às vezes, intocável. E eu sinto que, de uns anos para cá, a humanização do direito, ela tem mexido muito isso, né? E o direito sistêmico, eu acredito que ele veio mesmo para tirar isso e colocar a humanidade na nossa profissão. Porque eu tô lendo um livro que chama Exaustão no Topo da Montanha. E lá esse psicólogo, ele fala muito sobre essa questão de quando você chega na sua exaustão, né? E nós, enquanto advogados, quando você chega, primeiro que você adoece, né? Minha história. E depois você não consegue enxergar nada na sua frente. Né? Desaba tudo, Dai. Exatamente. Desaba a profissão, Que é desaba energia, a família. né? Você E vai aí, acumulando. eu até compartilhei no meu story esses dias um trecho do livro que fala assim, fale o seu problema, desabafe, fale do que você não tem, do que você tem dificuldade de fazer, porque é isso que te constrói. Sabe, eu acho que Claro. nós temos que nos cuidar. E aí que vem a psicologia, né? Sim. E tudo vai casando, as coisas vão casando. O estudo de si. A psicologia, o que é? O estudo de si. É o autoconhecimento. Né? Só que é óbvio que eu não vou pela parte clínica. Sim. Você também tem o seu direito adquirido você cuidar do seu autoconhecimento. Independentemente de qualquer chancelamento, né? De instituição. Sim. Eu não preciso ser uma psicóloga para entender de mim. Lógico, você Eu vai posso estudar. entender. E o que a psicologia vem? Ela agrega. É igual o direito sistêmico, ele agrega. Então, quanto mais é o que a Dai tá falando. É isso mesmo. Eu não sei ser humilde e pedir realmente ajuda. Nós precisamos Sim. estar de mãos dadas. Com certeza. Porque com se eu tô certeza. doente, como que eu cuido? Então, Do processo? Como que eu cuido como que eu resolvo? Eu ajudo a pessoa a trilhar um caminho de solução. Se eu tô cheia de conflito. Sim. Você sabe quando eu era nova, ainda sou, mas quando eu era mais, quando eu me formei, pegava uns casos de família, Dri, eu chorava, eu ficava angustiada, pensando na criança, no homem, na mulher. Eu chorava. E eu comecei a ficar doente. Até que um dia, um médico da família, que era médico da minha mãe, ele falou assim, foi muito interessante, porque eu cheguei a levar isso para o médico, que eu tava ficando doente. E ele falou assim, Adriana, deixe a dor do outro para o outro. Aquilo mudou, assim, não foi de um dia para o outro. É um processo. Mas cada vez que eu começava a sofrer, eu pensava, será que essa dor é minha? Aí, porque atuar no direito de família é difícil, né? É dolorido. Mas a gente não pode
aquela dor não é minha. Eu vou ajudar o outro se eu estiver bem. Sim, Porque no se eu seu lugar. No meu lugar. No meu lugar, entendendo quem eu sou, reconhecendo a lei, a hierarquia, o Exatamente. equilíbrio, o pertencimento, tudo isso. E o Aí equilíbrio para o advogado, agora eu vou dar aqui uma dica. Vamos para o prático. O que é essa questão dos honorários? Sim. Vamos lá? Vamos. Por que eu não Vamos, consigo que isso é importante, gente. receber Honorários honorários? Por que quando eu estou entrando com alguma coisa, esse contrato de honorários não é honrado? Aí você vai jogar pro cliente. O cliente é culpado. Uhum. O cliente não é culpado. Você não valorizou o seu você que trabalho. não se valoriza porque você está emaranhado ali naquela relação comercial. Naquela relação que você se dispôs a resolver com o quê? Com a capa do Batman. Eu sou, a Day estava falando, intocável. E eu vou fazer de tudo para que eu ganhe essa causa. E, eticamente, a gente não pode dar esse resultado para as pessoas de falar que a causa é ganha. Em primeiro lugar, tem que respeitar o nosso código de ética. Sim. Então, vocês estão vendo como os lugares são importantes? Outra coisa, você entende que você é um bom profissional, você não precisa dessa aprovação. Sim. Você vai trabalhar e vai desprender. É isso mesmo. E quando você tem esse olhar crítico sobre você, você não vai receber honorários de forma justa. Você já coloca, você mesmo se coloca na posição. E podem refletir sobre o que eu estou falando. Olhem os seus contratos e vejam se não tem um pouco disso que eu estou falando ou quando não, tudo. Arrisco dizer aqui. Porque se você não se der o valor como profissional do direito ainda, porque você é o quê? Um instrumento de direito e justiça. E ali você tá o quê? A gente não tem o nosso arquétipo da balança, que é o quê? O equilíbrio. Se você não tá equilibrado com os seus dons, as suas expectativas, o seu trabalho, a condição que você tá ali na relação comercial com o seu cliente, se você tá vendo que isso tá te cansando, tá pesado, e ali você quer, e põe mais adendo, e vou fazer tal coisa, porque ele não tá pagando direito, quanto mais coisa você fizer, mais você vai se emaranhar e mais pesado vai ficar. Isso acho que tem muito a ver também, né, Adri, pensando nisso, com a questão do propósito, que se fala muito hoje em dia, que óbvio que sempre foi importante, mas acho que hoje a gente tem mais noção disso. Porque quando você, o advogado ou o profissional que só pensa no dinheiro, possivelmente isso acontece também. Sim. Porque ele não redigiu aquele contrato pensando no propósito, no que ele vai trazer para a vida do outro, porque isso é importante. É um processo. Não há contrato para entrar com ação de reconhecimento, sei lá, ação X. É uma coisa automática, não pode ser automático aquilo, ele tem que se colocar a essência dele dentro essência e a favor do trabalho de dele. um trabalhador da justiça. Porque, querendo ou não... Tem que ser com o coração, com alma, com energia. Eu falei não é isso- só pensando no dinheiro. Ontem eu falei sobre isso. Por que nós buscamos o direito? Vocês já têm uma resposta? Para pensar nisso, para ajudar pessoas. Então, mas Pra por que ajudar a e gente transformar a vamos vida de transcender pessoas. o nosso sistema familiar? O que ele traz? Injustiças. Então, você vai ser uma buscadora De e justiça. você vai fazer direito para fazer justiça. Só que você quer fazer a justiça para fora. E você ontem esquece eu de... disse isso. A justiça é você Começa se dentro. olhar primeiro dentro. E depois você vai entregar seu bastão. É isso mesmo. Isso é muito forte e eu A penso Day assim... aqui tá aqui assim, ó. Gente, eu tô no curso, tá? Tô Ela numa tá em aula. Nárnia, ela tá em Nárnia. É que ela vai falando, eu A vou gente vai viajando. pensando na gente. O olho dela brilha. Não, quando ela eu vou olha. ficar calada aqui, tá? Elas vão falando, eu só vou ouvindo. Não, é um amor, porque não é questão só de você... Amor. Falei disso ontem também. A gente, na hora que faz a faculdade maravilhosa, a gente é operador do direito, a gente não é advogado. Sim. Então, começa aí. Você começa a trabalhar a sua valorização aí. Agora eu vou prestar o AB. Sim. Mas será que eu consigo? Será que é pra mim? Puta, mas tá difícil. Uhum. Olha a carga negativa que você já traz pro seu campo profissional que tá florescendo. Vai fazer o seu exame de ordem. Vai fazer com competência, com confiança em você, porque você foi escolhido, meu Eu querido, quero minha isso, querida. é isso que eu quero pra minha vida. Você foi Aí vem a escolhido. vocação, né? Esse é Aí meu vem caminho. a vocação que eu acredito que nasce com a gente, né? Eu até vi ontem uma colega
que agora é nossa colega, né? Ex-juíza, lá na solenidade. Sim. Eu não me lembro o nome dela Doutora agora. Meire Sacata. Meire. Então, na hora que eu vi aquilo, gente, não é normal você ver um juiz saindo daquela posição para ser advogado. Então, E né? humilde, né? Humilde, Então, assim, uma a gente pessoa vê que a vocação falou mais acolhedora. alto, né? Talvez a vocação aflore em algum porque momento. são fases. É. Como que a Adri falou, é importante. Essa é uma fase da juíza depois ir para a advocacia. É dom. A Adri falou do processo de você receber o cliente, você fazer as suas questões burocráticas, a sua procuração, mas precisa ter, não adianta você pular de fase. Esse contrato, vou pagar a minha prestação do carro. Não adianta pensar só Gente, nisso. Escrevam isso que eu estou falando, repetindo. Reflitam sobre seus contratos. Eu deixo aqui essa reflexão hoje nesse Elas na Justiça. Vamos refletir elas que eu digo aqui, as consciências de vocês. Vamos transcender. Reflitam sobre esses contratos. Agora a gente está entrando num novo ano. Vamos fazer novo. Sim. Vamos trazer essa consciência. A gente está aqui para trazer essa expansão para vocês, que é direito de vocês. Isso daqui são vocês. Independentemente de críticas, sempre vai existir. Sim, claro. Mas de uma crítica, você sabe que eu ganhei um aliado maravilhoso? Dr. Mário Rubens, nosso juiz da vara da violência doméstica. Que legal. Ele está com a gente no projeto Tem Saída e o direito sistêmico está sendo um dos braços para estar ajudando o acolhimento das vítimas. O Bertanha falou, lembra do projeto? E por que eu falei da crítica? Porque uma vez a gente estava num evento, eu vou me resguardar aqui para falar, né, do grupo que estava fazendo, e tinha lá uma profissional que não conhecia o direito sistêmico porque estava em outra profissão, em outra área. E ela fez uma crítica e eu estava na plateia, eu e minha vice. E todo mundo sabia e olharam pra gente na hora que ela estava falando. Claro, como eu já tenho meu autoconhecimento fincado em mim, eu vou ouvir, escutativa. Eu entreguei a minha escutativa para ela, ouvi, e Dr. Mário Rubens estava ao lado dela. Eu falei, tudo no seu tempo. A crítica hoje foi vencida. Aí eu peguei, terminei o evento, agradeci a anfitriã, eu falei, críticas faz parte. E ela disse para mim, estou muito desconfortável. Não tem problema, eu falei para ela. A gente que trabalha com o ser humano, a gente entende a luz e a sombra. E ali eu estava vivendo uma sombra. E eu acolhi. Sim. E eu também dei amparo para ela, que era anfitriã, que para ela aquilo nunca ia acontecer. Porque ela estava entendendo do sistêmico, por isso que ela trouxe o tema para a subseção. E Dr. Mário Rubens, desde então, eu falei, calma, tudo no seu tempo. Eu já tinha essa semente comigo. E aí, Dri, a gente fez o lançamento desse projeto Tem Saída com a Prefeitura, com o Tribunal de Justiça e com a OAB, que essa diretoria maravilhosa conseguiu resgatar. É um projeto que o quê, Dri? É bom falar. A gente encaminha, a gente acolhe as vítimas de violência doméstica e a gente ampara elas, encaminhando para uma direção profissional, porque a gente tem as outras instituições, né? Que tá dando esse poder espaço executivo, né? Para que elas consigam sair do ciclo da violência, fazendo as questões jurídicas, porém também resguardando o seu potencial. O que é isso? Ela consegue tratar essa codependência financeira com um agressor, porque ela está sendo acolhida nesse projeto. Então, também entrem na prefeitura, no site da prefeitura, tá lá. É bom vocês terem essa consciência, porque mais pessoas vocês possam ajudar, principalmente quem mora em condomínio. Eu já fui subsíndica também na pandemia. A gente trabalhou muito a equipe de protocolo de segurança com relação a essas famílias que estavam sendo vítimas. Porque eu falo, o agressor também, ele é vítima. Isso daria um outro podcast. Sim, daria mesmo. Mas a gente fala das mulheres que realmente ficam numa situação vulnerável por causa da maternidade. Mas a maternidade, a gente traz à luz que ela é uma bênção. Então, ressignificar essa parte, essa questão, essa fase que a gente pode falar de um ego involutivo, que todos passam numa relação abusiva, o direito sistêmico, ele traz à luz essa força que vocês têm do resgate, a dignidade, a recolocação no mercado, a esse amparo que a OAB, 39ª subseção, está trazendo para a população, que é a nossa cidadania, né, Dri? Sim, com certeza. E a gente traz esse respaldo. Então,
o direito sistêmico, gente, ele veio realmente para resgatar valores e trazer o potencial de cada um que se envolve nos conflitos, de que sim, é possível resolver, tanto judicialmente como extrajudicialmente. Olha que bacana, né? Você vê Sim. dentro de um projeto tão importante da OAB, junto com o Poder Executivo, com o Judiciário, e aí o direito sistêmico vai permeando todo esse processo. Ele vai permear ele esse esperou processo. a crítica reverberar, porque isso é um caminho de cura. E eu também tenho, como Sim. presidente, né, da comissão, eu preciso entender. E na hora me falam, mas você não vai ter a sua voz, você não vai, né, ter o lugar de voz. Eu falei, gente, a minha voz é o silêncio. E o doutor Mário Rubens hoje está conosco, de Sim, mãos dadas. que legal. Então, gente, quem que ganhou o jogo aqui? Pois é, isso é muito Não legal, é? né? E você falando do homem que também é vítima, me lembrou agora, quando nós entrevistamos a doutora Renata Krupp, um beijo, delegada, maravilhosa, que faz um trabalho maravilhoso com violência doméstica, e ela tem um projeto que se chama Homem Sim Consciente também. É lindo esse Voltado para o homem, porque aqui ninguém está contra o homem ou contra a mulher. Nós estamos contra a violência, contra a violação de direitos, a favor da vida, aliança do amor e do fortalecimento, e do da fortalecimento. família. É isso mesmo. Então, esse projeto que ela tem, né, ela nos É muito contou, bonito. muito importante, que é um projeto que, de repente, também podemos trazer Sim, para a sim. nossa subseção aqui porque para a cidade. Com o certeza. foco dele é no importante. homem. Isso porque que é o o homem precisa se interessante. conscientizar, né? Eu Se dei ele- uma palestra, uma das últimas que eu fiz foi a pedido de homens. Márcia Pio, beijo, querida. Ela também se sensibiliza muito com essa causa do Com homem. certeza. E eu sei, porque eu tenho o meu em casa, que ele ainda tem essa missão. Sim. Então, eu trabalho muito com ele, essa expansão da consciência. É A Adri isso mesmo. conhece, né? Sim. Dai Lógico. conhece meu marido. Então, a gente precisa expandir a consciência Com deles. certeza. Porque eles não têm esse dinamismo de olhar com mais sensibilidade. Tem, mas está adormecido. Porque o homem, ele é muito material. A mulher, ela é mais sensitiva. Ele é mais então é racional, natural. né? A gente precisa dos dois. Mas equilibrado é muito melhor. Com certeza, até tanto porque o homem quanto a mulher. a gente vê o quanto o direito sistêmico ele é a reprodução da generosidade também, né? Total. Porque, às vezes, a gente sempre comenta isso aqui, que muitas pessoas, eu já até bem ouvi falar assim, ai, fica perdendo tempo lá na OAB assistindo palestra. Sabe? Gente, não é perder Verdade. tempo. Depende da intenção da pessoa. É, Se ela acha que é então. perda de tempo. Não é perder tempo. Isso o que o direito sistêmico ele traz, essa generosidade que você expande, que você age na raiz, no ser humano, cara, isso é você cumprir a sua missão de vida, porque como ser humano, ai, o que né? adianta? O advogado ganhou milhões, morreu, mas ninguém fala mais da pessoa. A pessoa não deixou um legado. Ou não fez... Não fez efeito na vida de O que ninguém. ela deixou de bom no mundo, né? Os clientes só falam que era lazarento, Me sabe? Que só preocupo pensava em muito com E o dinheiro. cliente nunca vai estar satisfeito, mesmo você dando Sim, tudo de si. sim. Mas aí é teu autoconhecimento, Dai. Eu fiz o que deveria ter feito. Ponto. Exato. Eu estou consciente Você e tem que tranquilo com a estar minha tranquila consciência com você. limpa. Sim. É isso que o contrato de honorários 100% creditado é a tua autoconfiança. Porque é quando verdade. É as saber que pessoas você falam fez seu isso, trabalho. de que, ai, tá perdendo tempo. Gente, não, eu tô cumprindo a minha missão de vida. Isso. Eu tô fazendo a minha parte. Não importa se tem 10 pessoas fazendo a parte, mas nós estamos fazendo. Agregando E se isso tá conhecimento. gerando resultado na vida de alguém, não Pronto. importa se é um BPC Loas, se é um salário mínimo. Se é uma Tá ação de gerando família, se é uma resultado. ação, se é uma Trouxe um consultoria. arroz e feijão pra mesa Aqui, dela, é isso que importa, não- né? E a gente vê que essa questão dos honorários, hoje em dia, eu acho que se a gente não tomar cuidado com tanta informação da internet, você não olha A isso. inteligência artificial. Exatamente. Palestrei na Anhanguera Uhum. pros jovens. Eu trouxe para eles o viés que tem de você estar depositando a confiança na inteligência artificial sem se conhecer. Sim, é verdade. Inclusive, porque- eu levei até uma experiência de um advogado que usou uma técnica de AI, uma expressão dele no processo, e o juiz, ele foi em cima. E digo mais, logo estaremos aí com um provimento na ética sobre isso. Sim. Então, os certeza. advogados prestem muita atenção usando inteligência artificial. É, porque tem que hoje tomar em muito dia, cuidado. O que estão falando muito, a gente também fala sobre isso, né? Sim. De vender. Vender a qualquer custo, A né? qualquer Aí custo. não e é aí isso. cai no... Isso no que você está Total. falando de honorários. Então, assim, a pessoa ela não olha para o ser humano. Isso, ela só olha pro contrato assinado. Exatamente. Hoje fechei 10 É porque contratos. ela não olha para ela. Aí eu vou transcender. O advogado que faz isso, eu não estou criticando, eu estou expandindo a consciência de vocês. Sim. Estamos no Elas na Justiça. Então, vamos ter a voz
para falar sobre justiça. A justiça é você que faz com você. Sim. Então, não adianta olhar para fora e querer resolver tudo e ser o campeão de tudo. Não é assim que funciona a vida. Sim. Você É pode ser um verdade. bom profissional desde que você saiba o teu lugar, o teu valor e não invada espaço de ninguém. Tem Respeite o advogado outro. que acha bonito ficar gritando com o juiz no meio de uma audiência. Gente, Acho que ser advogado acho é que- isso, né? gente, para mim sempre foi um Nossa, absurdo. Muito antes de eu graças a conhecer Deus o também sistêmico, não- eu jamais gostei Sim. desses temperamentos Sim. tão abusivos com relação ao Ministério Público, né? A entrevistas que você tem, às vezes, com peritos e aquele advogado todo impetuoso não vai a lugar nenhum. Porque Não ele vai trazer um campo de batalha. E a gente não tá aqui para ser guerreador. A gente tá aqui para ser um instrumento da justiça. É isso né? mesmo. E a isso mesmo. internet expandiu isso, né? De que isso é ser um bom profissional. Isso é ter é sucesso, verdade. né? Porque as pessoas Tem, ganham muitos likes, clientes têm essa ideia, né? seguidores. É porque a ilusão vem de fácil. É isso mesmo. A É isso ilusão mesmo. vem de fácil. Agora, o trabalho que você faz, que você trouxe a generosidade é um caminho que você faz dentro de si. Então, não é bastidor, não é palco. É isso mesmo. Dri, É. É Não, isso mesmo. é bastidor bastidor. Ai, eu já dando Eu tô aqui, risada. não, e eu tô aqui pensando também. Ela é tá que dá falando, eu tô- vontade de falar as coisas, mas a gente tem sabedoria. Aqui você pode O falar o que você quiser. bastidor aqui é a nossa Bastidor. taça. É verdade, não é só Não palco. é a palco, raiz, é o coração, palco é é. consequência. O palco é uma honra divina que aí Deus dá pra gente, que a gente verdade. vai pra aquele lugar para que a gente seja tudo visto importa, né? pelo coletivo. É isso e não mesmo. por mim, Adriane, e não por nós individualmente, é por um coletivo. É isso mesmo. E outra coisa, a gente não tá falando que não é importante você ter lucro, venda. Não é isso. É que eu acredito Pelo que contrário. quando... Lógico, todo como a mundo gente Você pagar vai as contas. prosperar. A gente não pode colocar isso na frente do ser humano, né? Muitas vezes. Então, você deixa de enxergar a pessoa para enxergar o outro Você não lado. enxerga nem você, né? Então. É isso. Tudo começa aqui Nossa. dentro. Enquanto Nossa. a pessoa não tem essa consciência que é ela que vale aqui, não é o contrato de honorários. É ela isso. que vale. O contrato de honorários, ele vai seguir a tua energia. Ele vai seguir o teu propósito. Sim. Aí as pessoas falam, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tudo bem, é a jornada de crescimento. Mas se ele se conhecesse um pouco, poxa... Prosperaria ele usar- mais rápido. Ele usar o tempo dele com mais... Isso. mais Aproveitaria de uma com mais... mais facilidade, menos sacrifício. Isso E verdade. sabe que eu O caminho sinto que seria mais fácil. isso aconteceu comigo. Porque quando eu comecei a advogar, eu pensava assim, cara, se eu conseguir o que eu ganhava registrada, que era um salário mínimo, tá ótimo. Então, eu coloquei o meu propósito na frente. Quero ser advogada, eu quero cooperar, eu quero trazer solução. E as coisas foram acontecendo. Porque se a gente foca no dinheiro, desaba, né? Desaba, porque ele é não importante, adianta. ele é necessário. Focar só Dinheiro é nele. energia. É energia. Se você tá sem energia, como é que vai vir o dinheiro? É Essa isso daí mesmo. tá falando, leia. Leia, vem Aliás, fazer uma aliás, constelação. a gente tem um monte de coisa pro pessoal ler. Gente, Um monte de coisa. Mostra o seu livro também pra olha, gente, né, então Dri? aqui é uma Porque- vivência, fui convidada pela minha amiga, a doutora Luciana Paula Scaranto, que me convidou para escrever esse livro. Ela é secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico de São Paulo. E a gente tem esse elo de trabalho, né, sistêmico. E aqui, olha, eu trago a minha vivência de 5 anos, né, na advocacia. Só que eu trago também a minha vivência espiritual, porque eu trabalho também, né, com a parte espiritual. Eu acredito que daqui para frente as pessoas vão trazer isso pro seu projeto, porque você alinhar a sua energia espiritual é a base de tudo. Sim, pra Depois vem tudo. as coisas. E eu escrevi É aqui o meu verdade. capítulo, a energia ancestral manifesta o progresso da vida. Quer fazer dar certo? E aqui tem dicas que eu trago da minha vivência e de como que eu cheguei aqui. E isso daqui foi a materialização de um sonho meu. Que legal. Parabéns, né? Você é uma lindo. linda, maravilhosa, merecedora de tudo E isso. sempre árvore e raiz, né? É, Impressionante. a capa linda, Que maravilhosa. aqui É. o nosso sistema familiar, É. a nutrição. Se você não tem isso daqui bem nutrido, aqui ele nunca vai estar florido, Sim. ele nunca vai estar abastecido, Saudável, né? saudável, É. arborizado. Não adianta. Precisa cuidar daqui. Aqui é o sistema familiar, é a ancestralidade Sim, que eu trago aqui no meu A livro. hierarquia.
E o que representa esses bonequinhos, Dri? Só para o pessoal Eles entender, que eu são- também não sei. Eles são... Você nunca viu? Não. São os A elementos constelação? que a gente usa na constelação familiar o constelado escolhe. Pra Eu vou você fa- se representar. Ele traz para mim um tema que ele queira, né? Eu sempre peço para falar o que ele quer constelar. E, na verdade, ele escolhe, eu coloco uma porção deles, né? Que eu tenho todo um trabalho. E ele traz para o campo. Então, por exemplo, se ele traz essa parte aqui, eu já sei que ele quer falar sobre emoções. Ah, tá. Entendi. As emoções, ele já tem problema com as emoções. E aí vai pro relacionamento afetivo, relação de amizade, profissional, né? Aí ele põe esse daqui também. A prosperidade dele. Tem alguma coisa no projeto que não vai, que não flui. Faz sociedade com pessoas desonrosas. A gente olha para isso. Sim. Herança. Aqui, muitas vezes traz processo travado. Doutor, meu processo não anda. Faz 20 anos que eu tô com a herança lá. Vamos olhar. Por que tá lá essa herança travada? Porque a gente tem que olhar para a família. O que está Sim. acontecendo? E esses Ela são os vai olhando- representantes. ela vai olhando Pode ser pro- pai, mãe, pro os tudo. irmãos. Aqui, muitas vezes, a gente trabalha um feto, um Ah, aborto, entendi. que sempre aparece. Sim. Todos nós, todo sistema familiar tem. Então, ele vem também para a gente incluí-lo no nosso coração e honrá-lo, porque aí eu vou trazer o equilíbrio que é a terceira lei sistêmica. Olha, tá dando certo de falar tudo num tempo, Na ordem. sem ficar tão técnico. Sim, sim. Deus é maravilhoso, gratidão. E aí você já começa a trazer o pertencimento, meu pai, minha mãe, onde que eu estou no sistema, se eu sou o primeiro filho, se eu sou o segundo, Às vezes os se eu tenho um avós, aborto né? Você pode... antes de mim. Aí a constelação traz, você é o segundo filho porque sua mãe abortou, a constelação aparece. Ah, mas é verdade isso? Você vai sentir. Tá trazendo para mim, eu sou a facilitadora. Eu vou trazer para você o que o campo tá mostrando, Sim. com as técnicas, mas é o seu sentir. É. Conforme você vai passando o seu processo, a sua jornada de existência, que eu falo aqui, você precisa incluir isso no seu coração. Você tá aqui, passando por um deserto. Nada diferente de Jesus. É verdade. Nada diferente dele. Somos imagem e semelhança e estamos aqui sim para trazer essa questão do amor incondicional, da nossa energia crística que todos nós aqui temos. A gente não reza Pai Nosso, ou a gente não faz oração, ou a gente não coloca intenções, seja em templos de Umbanda, seja em centros espíritas, que não seja para um Deus. Então, que seja o seu Deus, mas sempre tem essa base espiritual. Sim. Sempre respeite o caminho crístico, porque nós somos Cristo aqui. E 2025, 2027, aproveitando, Dri e Dai, me permitam falar, é um período da transição planetária. O que é isso? É uma parte da manifestação de energias novas do planeta. Que nós estamos aqui, o Elas na Justiça, principalmente com esse tema tão forte, trazendo esse viés de consciência de que a gente precisa já modificar os nossos comportamentos, trazer mais à luz as nossas virtudes e falar mais de amor. E eu vou continuar sempre falando do amor no meu direito sistêmico. Se ele incomoda ou não, luz para que essas pessoas entendam, como o Dr. Mário Rubens entendeu, depois de uma crítica ali que a gente recebeu sobre uma profissional que infelizmente não sabia do que ela estava falando, e que hoje reverberou num baita projeto coletivo para nossa cidade e, quiçá, para o mundo, né? Então, é sobre isso, é você entender que a tua voz aqui nesse mundo, ela tá aqui porque ela vem de uma força maior. E aqui a gente tá, assim, para reverberar essa luz crística. Não, a gente tá passada, obrigada, né? Eu e a Dai, gente, nós estamos assim, sem Tô pianinha. palavras. trouxe para eu falar Maravilhosa. e eu sou essa comunicadora. Tá aqui meu livro, Você é vocês vão maravilhosa, entender você é que é o meu maravilhosa. dom divino, vem da minha ancestralidade. Deus me honrou com a comunicação. O meu capítulo é o número 3, foi uma Nossa. sincronicidade. O 3, ele é comunicação, ele é a criatividade e a expansão. Então, a gente legal. está aqui para expandir a consciência. Não, gente, é Que sem lindo. palavras. Nossa. Sabe que pra gente começar a fechar, que a gente precisa fechar, porque senão a gente ficaria aqui Precisa. muitas horas, muitas outras horas, mas assim, Adri, eu acho que
tudo que a gente faz com o coração, né? Porque nós somos do direito, mas podia ser qualquer profissional. Acho que o que importa é o que vem de dentro da gente, o que vem de verdade, da coração, Porque da Deus alma. age aí. Sim, é o que a gente falava antes, no início aqui com a Aline, inclusive, que está aqui, da energia. Que nós somos energia. Que, aliás, a energia nós dela somos está energia. nos ancorando. Sim, ela é maravilhosa. Esse que tá feminino assistindo aqui. maravilhoso. Ela é. Tragam ela pra cá. Ela virá. Porque a união Virá. de valores que a gente fala, o Elas na Justiça, nada mais isso. É você, quando você tiver essa consciência, você entender que quanto mais mãos dadas, mais força a gente tem juntos. É isso mesmo. E não importa o que você tenha dentro, sai. Sim. Aparece, né? Lógico. E que sejamos luz mesmo. Ainda mais Lógico. esse desafio, quando você passa pelo deserto, aparece tudo. Todos os monstros, toda a falta de comida, de tudo. E as ilusões. E você vai. Porque você confia em quem tá lá pra te dar mão. É isso. Gente, olha, nós estamos sem palavras, as anfitriãs estão sem palavras, porque nós estamos aqui pensando e repensando, a gente sempre pensa Sim, no nas nossas práticas também. E, Adri, a gente só queria te agradecer, porque foi verdade. fantástico. É verdade. Foi fantástico. A Aline, que tá aqui nos bastidores. Vem aqui, Aline, vem aqui aqui aparecer. pra ela aparecer. Aline, vem aqui, Oh, meu vai. Deus. Vem aqui ao vivo, Ao vivo. pra você Ela fazer. não é- olha isso, ela não é linda. Ela é Ela é uma graça. maravilhosa. Olha esse feminino. Ela é maravilhosa. Como é que a gente não vai admirar É. pessoas do É. bem? E um feminino que tá aí, tá querendo florescer junto. Ela falou, doutora, eu vim te ver. Gente, isso não tem preço. Não tem Não tem preço. contrato de honorários que pague isso. Não É, mesmo. é isso eu acho que mesmo. assim, essa conexão, eu acho que quanto mais a gente trabalha a nossa energia, as nossas boas energias, mais pessoas do bem a gente atrai, mais oportunidades se abrem na nossa vida. E mais foi, o bem coletivo a gente faz, que com é certeza, isso que a gente vai ajuda fazer a aqui. gente, quanto mais a gente estiver bem, mais ajuda outras pessoas. É. E foi uma frase que eu coloquei ontem no meu Instagram também, né? Que eu ouvi já e é muito verdadeira. Só vai, coloca o pé que Deus põe o chão. E é Total. sempre assim. Isso é a fé. É sempre assim. É você- coloca o pé primeiro que ele vai É você colocar não o chão. entender, porque Então, Deus te é explica sobre lá. isso. Deus te explica na caminhada. Então, nós estamos aqui, nós estamos terminando esse podcast de hoje maravilhoso. verdade. Só tenho que agradecer a você Obrigada, Adri. por tudo, porque assim, você foi fantástica, É, maravilhosa. Que verdade. Deus continue te abençoando. Mas eu Amém. tô O universo sendo, continue porque vocês têm esse espaço abençoando. que frutifique, que Amém. semeiem Amém. muito, 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 para que a gente reavive gente esses continue, corações sim. que precisam É ser isso. tocados pela justiça, Pela justiça. pelo direito e Pelo pelo direito. equilíbrio. É isso. é E isso. outra coisa, se cuidem, gente. Se cuidem. É. Cuidem da sua saúde mental, cuide das suas amizades, com quem está perto de você, para quem você dá ouvidos. Tudo isso tem a ver com companhia também. Sim, então, sim. cuide de você antes de querer cuidar Nossa do outro. ambiência, né? É, isso. Onde Boa, você Dai. anda. É Boa. isso. Com quem você anda, onde você anda. E que nós possamos ser instrumentos de muita justiça, de direito e de transformação. Porque quando a gente se for, vai ficar aí. É o que vai ficar, é o que a gente fez. É essa luz que vai a gente ficar. fez pelos E o outros. nosso Mestre Jesus sempre agradecendo a gente e nos dando aí essas bênçãos de fazer esses encontros maravilhosos, é isso né? aí. Pessoas maravilhosas. É isso aí. Gente, a gente vai ficar por Até aqui, a porque a gente vai próxima. começar a chorar. Até o próximo episódio. Siga nosso Tchau, canal, gente. siga a Adriana Bertanha. E, ó, a gente vai tem um presente pra vocês depois desse episódio estamos aqui. esquecendo o recado dela. A gente vai É, fazer um sorteio do livro. Nós vamos O colocar lá. comentário mais bacana ali, ou no YouTube, ou no Instagram Isso, meu, ou das isso. meninas, É. a gente vai se reunir, vai escolher e com muito carinho, muito amor, É. a gente vai entregar para o ganhador que fez aí esse mimo pra gente. Sim. Né? E o recado que a gente sempre pede pra deixar para deixa- as pessoas. O recado que você Um quer deixar. minutinho, deixa um recado pra É. todas as pessoas que te ouviram hoje aqui. É importante a gente estar nessa caminhada e entender que a gente faz parte de um todo, né? A gente, na verdade, a gente se conhece a partir do momento que a gente ganha um nome, um CPF e um RG. E não, a gente já é muito mais do que isso. Então, tudo que a gente faz aqui reverbera no nosso campo de energias e do nosso sistema familiar, porque o nosso sistema familiar, ele não tem só as dores, ele também tem as vitórias, as alegrias. E foi através dessa consciência que eu fiz o meu livro. Eu peguei as alegrias do meu sistema familiar e as dores eu estou curando para que eu possa ajudar através do direito as pessoas que estão com problemas. E então, reflitam sobre isso.
quando a gente sai do casulo e a gente vira uma borboleta, é Deus que nos guia. Com É isso, meu isso. recado. Ah, obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Um beijo. Maravilhosa. Maravilhosa.